Saiba agora o que acontecerá no próximo capítulo da novela Força de Mulher. Arif paga muito mais do que Selim deu para Yusuf para ter o anel da mãe de volta. Seida conta para Arif que vai trabalhar com a Jale como babá do filho dela e pergunta se ele conseguiu falar com a Bahá. Arif diz que não, que bateu na porta dela e ela fechou na cara dele. Arif diz que não foi falar com a Bahá sobre o que ela está achando. Seida pergunta sobre o que então ele foi falar. Arif fala sobre os caras que estão vigiando a Bahá. Mostra para ela um dos caras lá na janela e diz que foi sobre isso que foi falar com a Bahá, mas ela não quis recebê-lo. Seida pergunta o que Arif vai fazer, se vai ficar observando cada movimento que eles fizerem ali de fora, se vai ver o Sarp levar a mulher que ele ama embora. Seida diz, o Sarp vai pegar o seu lugar, você vai deixar? Arif diz, mas eu vi os dois se abraçando. A Bahá nunca conseguiu esquecer ele. A Nissan ficou chorando por ele. Eu não posso ir contra isso. A Tice diz a Enver que com a doença da Bahá, eles deixaram a Siri um pouco abandonada. Esqueceram que ela também tem uma doença. Ela parou com o tratamento e eles não ajudaram ela a continuar. Perderam o controle, não lembraram dela. A Tice diz, tá bom, você não precisa mimar ela, mas a Siri tem uma doença. Entende, por favor. Enver não diz nada. Bahá sai para o parque com as crianças. Sevat vai atrás dela. Arif vê, passa por ele e acompanha a Bahá. Arif dá bom dia e caminha lado a lado com eles. Nissan e Doruk cumprimentam Arif. Arif pergunta para onde eles estão indo. Bahá diz que para o parque e Arif diz que vai junto com eles. Doruk pergunta se Arif sabia que o pai dele foi lá em casa. Arif diz, que bom, fico feliz por vocês. Doruk diz, mas você disse que eu não tinha visto ele. Disse que eu tinha mentido. Arif diz, eu nunca disse que você tinha mentido. Disse que talvez tivesse se confundido, mas me desculpe. Ele passa a mão na cabeça de Nissan e diz, eu te peço desculpas também. Sevat continua seguindo eles. Doruk pergunta se Arif gosta do pai dele. Arif diz, olha só, eu não conheço muito bem o seu pai, mas eu amo muito você, então vou gostar do seu pai. Bahá diz que é melhor Arif voltar e pede para Nissan ir na frente com o irmão. Arif aproveita esse momento e diz a Bahá, tem um homem te vigiando, tem um homem lá atrás, não vira, não vira. Bahá pergunta quem é ele. Arif diz que são dois que ficam em cima do mercado, que a Seida achou muito suspeito e ele também. Eles chegam ao parque. Arif diz a Bahá que já volta e vai para a entrada. Sevat vai passando e Arif diz, tudo bem, amigo? Sevat passa direto. Bahá fica apreensiva. Arif volta para junto de Bahá e ela pergunta se aqueles caras vigiam eles todos os dias. Arif diz que parece que sim, mas não pode afirmar nada e que talvez tenha sido o marido dela que tenha o mandado seguir. Arif diz que era isso que ia falar para ela tomar cuidado, por isso foi até a casa dela ontem. Bahá diz, ele tá vivo e você não me disse, preferiu mentir. Arif diz, me arrependi, até mais, se levanta como se fosse embora, mas fica na entrada do parque observando para ver se Sevat está por perto. Bahá vê que Arif continua ali. Sevat está escondido, vai no Arif. Liga para Razin e diz que foram descobertos por ele. Que o Arif descobriu que ele está seguindo a mulher e agora está de guarda. Razin dá instruções do que é para Sevat fazer. Seida chega à casa de Jale para começar a cuidar de Borá e é muito bem recebida por eles. Bahá e as crianças voltam para casa e Arif para a cafeteria. A Tice diz a Enver e Elis que quando a Bahá descobrir o resto, aí sim ela vai explodir. Isso vai acabar com ela de vez, pois ela ainda não sabe que o Sarp está casado e tem mais filhos. Enver diz que tem que ser o Sarp que tem que confessar isso para Bahá. Foi ele que voltou para a vida dela e bagunçou tudo. Agora ele tem que ser homem e contar a verdade para ela. Do seu apartamento, Bahá vê Arif na frente da cafeteria observando o movimento e Sevat chegando. Assustada, Bahá fecha a cortina às pressas.
Nissan percebe que a mãe está nervosa e pergunta por que ela fechou a cortina. Bahá diz que por nada e muda de assunto, tentando disfarçar para eles não perceberem a sua preocupação. Quando estão indo embora, Enver diz a Atice que vai ver o Arif. Enver entra na cafeteria, não encontra Arif e fica em pânico ao ver sangue no local. A jaqueta dele, o celular e a chave do carro ali. Arif está desmaiado e amarrado. Apavorado, Enver diz a Atice que acha que aconteceu algo com Arif e que tem sangue no balcão. Atice diz que talvez Arif tenha se cortado e ido para casa e chama ele para irem até lá ver. Sebat joga água no rosto de Arif para acordá-lo. Diz, bom dia, barista, e dá um soco na cara dele. Enver pergunta a Yusuf se o Arif já voltou para casa. Yusuf diz que não, que ele ainda deve estar no café. Manda Enver deixá-lo em paz e fecha a porta na cara dele. Nervoso, Enver diz a Atice, como é possível? Eu não acredito nisso. Acabamos de falar que o filho dele sumiu e ele não se importa. Enver volta a bater na porta e a chamar por Yusuf. Bahá escuta Enver gritando. Enver diz a Yusuf como encontrou a cafeteria e que o Arif não está em lugar nenhum. Yusuf então sai na porta. Bahá e Seida também saem dos seus apartamentos. Seida diz, Yusuf, Arif, são vocês? Tá tudo bem? E Yusuf diz que está tudo bem. Seida pergunta que escândalo foi esse, porque aquela gritaria. Bahá volta para o seu apartamento. Seida diz a Yelis que vai colocar uma blusinha e vai ver o que aconteceu. Enver quer ligar para a polícia, mas Yusuf diz que ainda não, que se um homem não volta para casa em 2 horas, ninguém liga para a polícia, eles vão rir deles. Atice diz que talvez Yusuf esteja certo e sugere que perguntem para outras pessoas se não viram o Arif. Bahá fica da janela, observando eles na cafeteria. Peyam e Sema chegam à cafeteria. Logo Seida também chega e Enver conta para eles o que está acontecendo. Seida diz que o Arif não pode ter sumido desse jeito, aconteceu alguma coisa. Talvez ele tenha sido sequestrado. E Yusuf pergunta quem ia sequestrar o Arif. Peyam diz, algum apostador para quem o seu Yusuf deve muito? Seida olha para o apartamento em cima do mercado e diz que sabe quem sequestrou o Arif. Da sacada, Yelis pergunta a Seida o que houve. Seida diz, é o Arif, amiga. Bahá pergunta o que aconteceu com o Arif. Seida diz, amiga, fecha a janela, isso não é da sua conta. Bahá diz, é da minha conta sim, o que aconteceu com o Arif? Peyam diz para Seida falar logo quem acha que foi. Seida fala sobre as suas suspeitas a respeito dos homens que alugaram um apartamento que fica em cima do mercado e diz que também viram um cara desses no hospital quando a Bahá ia ser operada. Seida diz que toda vez que olha para a janela deles, tem um homem olhando para o prédio deles e que o Arif foi perguntar quem era eles e por que mudaram para lá. Seida diz que talvez eles tenham ficado irritados e sequestraram o Arif. Bahá desce e pergunta o que aconteceu com o Arif. Seida diz para os amigos ligar para a polícia que eles têm que salvar o Arif, urgente. Que sequestraram o Arif. Bahá pergunta quem sequestrou ele. Atice diz que eles não têm certeza, que o Arif está sumido e o pai dela ficou em pânico quando entrou no café atrás dele. Bahá fica aflita ao saber que viram sangue na cafeteria. Peyam diz que não tem como esperarem a polícia. Manda Sema reunir o pessoal e diz que se o Arif estiver ali, eles vão resgatá-lo. Peyam pede para Seida levar todo mundo para dentro, que eles vão resolver, vai ficar tudo certo. Enver e Atice vão para o apartamento de Seida. Bahá vai pro dela e fica na sala angustiada esperando por notícias. Seida fica na frente do edifício de olho em tudo. Enquanto isso, pobre Arif continua sendo torturado. Peyam e os outros moradores do bairro, armados, entram no prédio. E ele bate na porta do apartamento em que Arif está preso.